Tá gravando, ao vivo e a cores. Oi, Leon. Oi, tia, tudo bom? Tudo em paz. Amém. Eu acho que ela vai. Simone, tu vai apresentar slide, não vai? Oi? Tu vai apresentar slide, não vai? Sim. Então não precisa focar, não. Na nossa última aula, nós falamos sobre isomeria, né? Então, nós concluímos a correção daquela atividade. Acho que faltou só uma questão, mas, enfim, foi tudo que a gente já tinha abordado, a gente trabalhou naquelas questões. Hoje nós vamos começar um assunto que é, assim, extremamente recorrente nas provas do Enem, que são as chamadas reações orgânicas. Creio que extremamente difícil também. Sim, aí já depende do ponto de vista. Eu não acho difícil, né? Então, nós vamos trabalhar reações orgânicas. Para a gente trabalhar reações orgânicas, eu quero só relembrar um pouquinho do tema mais geral, que são as reações químicas, que a gente vê quando estuda lá na lei de Lavoisier, né? O que é uma reação química, como é que a gente representa. Enfim, nós vamos fazer uma abordagem geral primeiro, para depois nos aprofundarmos nas reações orgânicas propriamente. Então, primeiro, o que é que caracteriza uma reação química? Ter uma substância se transformando em outra. Então, sempre que eu tenho uma substância se transformando em outra, eu tenho uma reação química. Muitas vezes a gente confunde as reações químicas com os processos físicos. Por exemplo, a água mudando do estado físico. Ela está sólida, passa para o estado líquido. Ela sofre transformação, caso ela perde sua estrutura, digamos assim, ela muda sua estrutura, mas ela não muda suas propriedades. Ela continua a ser água. Então, uma transformação física se caracteriza por não haver mudança na constituição da matéria. Já nas reações químicas, a principal característica é justamente haver uma mudança na constituição. Eu tenho uma substância que se transforma em outra. Então, essa substância que sofre transformação é o chamado reagente. Então, o reagente... Ô, Simone, no caso, por exemplo, se eu fervo uma substância e ela, por exemplo, só vira vapor, da mesma substância é uma reação física. Se eu pegar e ferver e ela se transformar em outra substância diferente, quer dizer que é uma reação química. Por exemplo, quando eu misturo várias ervas para fazer um chá. Perfeito. A transformação química, ela exige que surjam novas coisas. Só que você falou do chá, foi isso? Pessoal, eu não faço ideia se está lesando aqui. Não, é porque eu não ouvi direito. Você poderia só repetir essa ideia do chá que você falou? Eu disse que você coloca, por exemplo, várias ervas diferentes e faz um chá com isso. Aí você acha que é uma transformação química? Não, eu disse que talvez pudesse ser uma reação química, né? Não, assim, a suposição é essa, né? Vamos pensar na questão do chá. Fazer um chá também é um processo físico. Porque, assim, na verdade, o que a água quente faz é apenas extrair substâncias que já existem nas ervas. A base das reações químicas é que haja o surgimento de uma nova substância. No caso do preparo do chá, seria um processo de separação de uma mistura, onde você tem as ervas com várias substâncias misturadas. Quando você coloca na água, a água tem capacidade de extrair algumas daquelas substâncias. Então, ela só retira substâncias que já existem nas ervas. Então, mas, aí também exemplo, seria um processo físico, viu? Mas se, por exemplo, for mais de uma substância de ervas diferentes, meio que vai ser uma substância nova quando essas substâncias misturarem, não? A mistura em si não pode ser considerada uma transformação química. Só seria transformação química se essas substâncias, ao se misturarem, tiver uma nova transformação dos átomos, dando origem a uma coisa nova. Vou só te falar, por exemplo,
na plantinha anador, tem uma substância semelhante ao paracetamol, certo? Ela está lá. Quando você coloca na água para ferver a plantinha, você apenas retira o paracetamol, né, que está lá, e transfere para a água. É somente uma transferência, mas dentro do meu recipiente, o que era que eu tinha? Eu tinha paracetamol e eu tinha água. Quando ferve, continua tendo paracetamol e a água. Então, na verdade, não surge uma coisa nova. O que eu tenho é apenas tipo uma mudança de lugar. Saiu da folha da planta, foi para a água. Não apareceu uma coisa nova. Agora, vamos pensar numa transformação em que aparece uma coisa nova, certo? Por exemplo, uma vela enquanto queima, tá? Antes de colocar aquela vela para queimar, você tem o quê? Você tem a parafina, que é um sólido branco constituído de carbono e hidrogênio exclusivamente. É uma substância. Aquela parafina, quando você coloca lá a chama, né, na vela, vai surgir um novo agente ali para poder a reação acontecer. Na verdade, não vai surgir, né? Já tem. Precisa de um agente para aquela reação acontecer, que é o gás oxigênio, que está presente no ar. Então, eu tenho ali duas substâncias, a parafina e o gás oxigênio. Quando começa a acontecer a reação, acontece uma reorganização dos átomos. Como assim? O carbono que está na parafina quebra, rompe suas ligações com o hidrogênio e vai para se unir, digamos assim, ao átomo de oxigênio, formando uma substância a partir daquela reação que é o gás carbônico. Então, o gás carbônico, ele surge após o rearranjo dos átomos. E aí eu tenho uma transformação química. Então, só pode ser transformação química quando surgiu uma substância a partir da transformação daquelas substâncias pré-existentes. Então, a substância pré-existente é o que a gente chama de reagente, e a substância que se forma é o que a gente chama de produto. Pode falar. No caso, por exemplo, a queima do combustível, quando você coloca o combustível no carro e vai andar, então a queima desse combustível que transforma ele em gás carbono. Então, perfeito, isso mesmo. Aí é uma reação química. Então, por quê? Porque eu tenho a gasolina, né? O possível combustível pode ser gasolina, poderia ser outro, mas enfim, vamos considerar que é a gasolina. A gasolina é formada de quê? Carbono e hidrogênio. É a mesma constituição da parafina. O que muda é apenas a quantidade de água, a forma como os átomos se organizam, né? Mas é a mesma constituição. Ele reage com o quê? Com o gás oxigênio. Quem é que inicia essa reação? Quando você liga a chave na ignição. Então, ali produz uma faísca. É mais ou menos como você colocar fogo na vela. É quase a mesma coisa. Então, ali produz uma faísca, a reação começa a acontecer e começa a formar, né? Gás carbônico, água, que também se elimina nessa reação, e o principal fator dessa reação, que é o que é aproveitado, que é a energia que faz com que o automóvel se locomova, né? Então, toda reação que tem queima é uma reação química, toda transformação que houver queima é uma reação química. Existem outras formas da gente identificar se aconteceu ou não uma reação. Por exemplo, se ocorrer formação de bolhas, eu coloco dois líquidos juntos, quando eles entram em contato, começa a formar bolha. Ali aconteceu uma coisa nova que não tinha antes. Então, ali também é uma transformação química. Oi. Quando você, por exemplo, mistura dois metais para criar um novo, por exemplo, uma liga metálica, ou então quando você adiciona carbono ao ferro para transformar em água, isso é uma transformação química também? Vamos pensar. Vou usar o exemplo que você usou aí por último, que é juntar carbono com ferro para transformar em aço.
Ó, as ligas metálicas, elas são, na verdade, misturas sólidas homogêneas. Então, quando eu coloco o carbono junto com o ferro, nem o carbono deixa de ser carbono, nem o ferro deixa de ser ferro. Eles formam apenas uma mistura perfeita, homogênea. Então, ali também não é transformação química. É a mesma coisa de quando a gente coloca o sal na água. Você mistura o sal na água, fica uma mistura perfeita. Parece até que surgiu uma coisa nova, né? Mas não é. Ali apenas as moléculas se agregaram, mas nem perde a característica de uma substância, nem perde a característica de outra substância. O aço não pode ser considerado uma substância. Na verdade, o aço é uma mistura. Como você usou muito bem aí o nome, liga metálica. A palavra liga vem de quê? De ligar, né? É liga mesmo, é ligar alguma coisa na outra, mas sem perder as suas propriedades. Então, as ligas metálicas são apenas misturas homogêneas, no caso, sólidas. E estas, toda mistura não pode ser considerada um processo químico, mas sim físico, ok? O cloreto e o potássio, quando juntos, eles dão o sal por né? Como é? O cloreto e o potássio. Quando junta, dá o sal cozinha. No caso, sódio, certo? Pronto, aí agora eu poderia ter uma transformação química. Quando eu junto o cloro com o sódio, né? São duas substâncias diferentes, que o cloro ele é uma molécula formada de 2 átomos de cloro, o sódio é um metal. Quando eu junto os dois, aí sim acontece a formação de uma substância com propriedades novas, que no caso é o cloreto de sódio. Então, aí sim eu teria uma transformação química. Lembrando que isso não consiste em uma liga metálica, porque desses dois, apenas o sódio é um metal. O cloro não é um metal, certo? O cloro é um não metal. Não sabia que o sódio era metal. Então, o sódio é um metal, que não é o cloro, viu? Não sabe que estou descobrindo agora. Entendi. Porque assim, vamos só relembrar um pouquinho. A gente está falando muito do primeiro ano aqui, isso é muito bom. É uma revisão. Quem é que me pede revisão de vez em quando? Acho que é João Marcos. Então, a tabela periódica, ela é dividida ali, né, em metais, não metais e semimetais. Pode dizer. Estou perguntando aqui por que o sódio é um metal. Eu acho que, assim como eu, a maioria achava que era um mineral, né? Pronto, vamos lá, então. É porque existem alguns termos que, na verdade, eles não anulam, um não anula o outro, tá? Tem que ter entendimento desses conceitos. Esse termo metal, ele vem de uma classificação dos elementos químicos que a gente vê lá na tabela periódica. É isso, gente. Simone, repete de novo, porque aqui ninguém cala a boca. Eu estou percebendo aí. E assim, eu não quero que seja desligado o microfone da sala, não, viu? Eu quero é que vocês escutem. Eu quero ouvir vocês, mas para participar, para perguntar, por favor, né? Então, ó, primeiro, metal. O que é um metal? Metal é uma classificação dos elementos químicos de acordo com determinadas características que aquele elemento possa apresentar. Então, todo elemento que for bom condutor de calor, for geralmente sólido à temperatura ambiente, for bom condutor da eletricidade, todos os elementos que somam essas características são chamados de metais. Na tabela periódica, esses elementos aparecem nas primeiras famílias, e, na verdade, é a maioria dos elementos da tabela periódica. Família 1, família 2, aí até a família 13, a gente tem metais. Quando eu considero elementos que não são bons condutores de calor, que são líquidos ou gasosos à temperatura ambiente, que não são bons condutores de eletricidade, esses são classificados como não metais. E esses elementos, eles se encontram já no final da tabela periódica. Ali, a partir da família 14, onde entra carbono, onde entra o cloro. Né? O carbono ele tem um pouquinho de características de metais, mas ele é mais para não metal do que para metal. Então, quando a gente pega a tabela periódica, entendendo que essa classificação de metais e não metais tem a ver com a organização dos elementos químicos,
você consegue identificar o que é e o que não é metal. Então, ser metal é somar essas características que eu estou falando para vocês. Ser bom condutor de calor, ser bom condutor da eletricidade, ser sólido à temperatura ambiente, certo? Agora vamos para o termo que foi usado aí, que é mineral. Esse termo mineral é um termo que ele foi usado numa outra classificação, que era justamente para dizer assim, mineral é tudo aquilo que não tem vida. Seria o contrário daquilo que é orgânico, né? Então, existiria o mundo mineral e o mundo orgânico ou natural. Então, o sódio é um metal e, por ser orgânico, também pode ser considerado um mineral. Então, todos os metais, a maioria das coisas são minerais. Perfeito, perfeito. Dá-se o nome de mineral. Oi? Para mim, mineral era qualquer coisa que parecesse com uma pedra. Pronto. Por quê? Por que você tem essa visão? Porque, geralmente, os minerais eles estão justamente associados aos materiais que a gente encontra no solo, nas rochas, né? Mas, por exemplo, a água é um mineral. Por quê? Porque ele não é orgânico. Para ser orgânico, tem que ter carbono em sua constituição, além de somar outras características. Não é só ter carbono, não, né? A gente já tem que ter firmado esse conceito. Mas dizer que uma coisa é metálica não exclui dela ser considerada um mineral, porque são dois conceitos que são empregados em contextos diferentes, certo? Então, reações químicas acontecem sempre que uma substância se transformar em outra. Dessa forma, a substância que vai sofrer transformação é chamada de reagente, a substância que é formada é chamada de produto. Mano, tem um fato interessante que eu ouvi uma vez, é que tipo, a água em si ela não é condutora de eletricidade. O que é condutor é os minerais que estão na água, é certo isso? Isso. Se você tiver a água destilada, que é a água que passou por um processo de separação, de mistura, e perdeu todas as substâncias que estivessem ali misturadas com ela, realmente não é condutora de eletricidade. Só que para destilar água, eu acho que deve ser bem mais complicado, porque normalmente quando ela evapora, os minerais evaporam junto, né? Junto com o vapor, não é não? Não. Ó, geralmente os minerais, eles são bem pequenininhos, né? Porque assim, a gente tem ali na forma iônica, então são microscópicos, digamos assim. Mas quando a água evapora, ela vai sozinha e fica aqueles minerais no recipiente. Só que por ser muito pequeno, a gente não consegue ver. Quando é que a gente consegue ver isso? Se uma das substâncias que estiverem misturadas lá dentro for o sal de cozinha. Se você evaporar a água que estava misturada com o cozinha, você vai ver o sal ali começar a se depositar nas paredes do recipiente e tudo, né? Mas sempre que você aquece a água, o que for de mineral não vai sair junto. Agora, se tiver outras substâncias, como, por exemplo, álcool, aí o álcool ele já vai conseguir sair junto, e inclusive ele sai antes que a água, certo? Mas os minerais ficam. Compreendi. Então, como é que a gente representa uma reação química? Por meio das chamadas equações químicas, onde eu tenho reagente, né? Então, são as substâncias reagentes. Essa setinha aí indica que houve uma transformação e após essa transformação surgiu o quê? Os produtos. Então, isso daí é válido para qualquer transformação química. Estequiometria não, a gente não vai se deter a estequiometria não, tá? Mas a gente só tem que lembrar, se lembrar da estrutura de uma equação química. Tem o reagente, a setinha indica a transformação e o produto é o que é formado a partir desta transformação. Então, aqui eu tenho substâncias reagentes, transformação, aparecimento dos produtos. Aqui, eu tenho uma transformação, certo? Ó, aqui é parecido com a queima da vela, aqui é parecido com a queima do combustível. Eu tenho aqui uma substância reagente, que é o metano, CH4. Quando a gente vê esses sinaizinhos aqui, a gente lê como sendo reagindo com. Reagindo com quem? Com o gás oxigênio, que é o O2.
Então, antes da setinha, então aqui são os reagentes. Após a setinha surge quem? Os produtos. Aqui eu tenho como produto CO2, que é o gás carbônico, mais H2O, que é a água. Então, essa é a estrutura básica de qualquer reação química. Substâncias reagentes antes da setinha, substâncias produtos após. Não. Dá para assistir aula assim, para levar. Eu estou me lembrando aqui que antigamente eu batia na mesa, eu gritava, daqui de longe até isso vocês me tiram, né? Eu não posso nem bater na mesa assim, gritar com vocês. Você bater e gritar, ninguém vai ouvir do mesmo jeito. Pois é, que tristeza. Nós só gritar, estouradão assim no microfone, vai chegar. Tá certo, não? Só não vale a pena. E então, reagente forma produto. Reagente antes da setinha, produto depois da setinha. Vejam que os átomos permanecem os mesmos, mas o que importa é que os átomos se reorganizem formando novas substâncias. E aí eu lembro que na nossa última aula, alguns de vocês diziam que não conseguiam ver a diferença entre as substâncias, né? Mas vamos tentar identificar aqui, por exemplo, que no metano o carbono se liga a 4 hidrogênios. Esse carbono do metano, quando ele sofre a quebra de suas ligações, ele vai se ligar a oxigênio. Ele vai dar origem ao gás carbônico. Então, antes eu tinha metano e gás oxigênio. Após a reação, eu tenho gás carbônico e água, porque o oxigênio pega os hidrogênios que a gente tinha lá no metano e forma a água. Então, aqui eu tenho o surgimento de uma nova substância, de duas no caso, né? Dando origem, portanto, a produtos e aqui caracterizando uma reação química, certo? Esta reação aqui, ela já é considerada uma reação orgânica, e eu digo já por quê. No entanto, o que a gente está vendo aqui serve para qualquer tipo de reação, seja ela reação orgânica ou reação inorgânica. Mas como a gente vai falar das reações orgânicas, né? O que é que a gente tem como conceito? É básico. Como o próprio nome sugere, a gente vai ter uma reação orgânica quando os reagentes ou um dos reagentes for uma substância orgânica. Então, sempre que a reação acontece... Derivada de um ser vivo. Diz de novo, por favor. Uma substância derivada de um ser vivo. Exato, mas pensando de uma forma mais geral, uma substância ela é orgânica sempre que ela tem carbono, né? Tem carbono? Tem, então é uma substância orgânica, com algumas exceções. Mas a sua observação não está errada, né? Porque realmente as substâncias que provêm dos seres vivos, das plantas, enfim, né? Elas são consideradas substâncias orgânicas, sim, não está errado. Mas uma forma mais geral de você identificar uma substância orgânica é identificando carbonos lá na estrutura. Além disso, é importante a gente considerar que não é só ter carbono, né? Porque existem algumas substâncias que até têm carbono, mas por não somar determinadas características, elas acabam não sendo orgânicas. Uma outra coisa que a gente procura no composto orgânico é, além do carbono, átomos de hidrogênio. Então, quando tem carbono e hidrogênio, aí pronto, é batata. Ali é uma substância orgânica. Né? Mas vamos lá. A reação orgânica quando? Acontece quando? Tudo aquilo que a gente falou anteriormente, né, for aplicado e o reagente for uma substância orgânica. Então, essa reação que eu mostrei aqui para vocês já é uma reação orgânica, porque aqui eu tenho uma substância orgânica, ó, é o metano, CH4, uma substância que ela é encontrada junto com o petróleo, é o chamado gás natural, né? Ela é um combustível fóssil, assim como o petróleo, é uma substância orgânica. É mais destrutivo que o gás carbônico, né? Sim, ele é muito, muito tóxico, né?
Aqui um outro exemplo de reação orgânica. Aqui eu tenho o eteno, né, que é um alceno do grupo dos hidrocarbonetos, constituído aqui de carbono e hidrogênio. É uma substância orgânica? É. Então, esta é uma reação orgânica. Então, sempre que eu tiver substâncias orgânicas, eu tenho uma reação orgânica. Entendido o que é uma reação orgânica? Eu acho que o básico da reação orgânica é identificar reagentes orgânicos naquela equação química. Então, agora que a gente já viu o que é uma reação orgânica, nós vamos estudar os tipos de reações orgânicas. Quais são os tipos de reações orgânicas que nós vamos estudar? Reações de adição, reações de eliminação, reações de substituição, esterificação, saponificação e oxidação. Todas elas são reações que acontecem com compostos orgânicos. Não tem para onde correr. Só que a mudança que acontece na substância reagente é que indica o tipo de reação que está ocorrendo ali. Para dar início, nós vamos falar sobre as reações de adição. O nome aí, ele é básico. Ele diz exatamente o que acontece com a substância. Quando é que a gente tem uma reação de adição? Quando ocorre um aumento no número de grupos ligados ao carbono. Ou seja, quando eu adiciono átomos lá no composto orgânico. Então, a reação de adição acontece quando eu tenho um aumento no número de átomos no composto orgânico. Quando ele diz aqui que é ligado ao carbono, por que ele destaca que é o carbono? Porque o carbono é quem faz parte do reagente orgânico. E é justamente ele que vai me mostrar se aconteceu a reação de adição. Então, sempre que você olha o reagente orgânico e lá no produto ele aparece novamente, só que com mais átomos, quer dizer que aquele reagente orgânico sofreu uma adição de átomos se transformando em uma nova substância orgânica. Nós temos, basicamente, 3 tipos de adição. É a hidrogenação catalítica, a halogenação e a hidratação. Eu vou voltar para o slide anterior, porque é justamente onde acontece uma hidrogenação catalítica. O que é a hidrogenação catalítica? Vamos lá. Primeiro, uma reação de adição é quando a gente adiciona átomos ao reagente orgânico. Nesta reação que vocês estão vendo aí, quem é o reagente orgânico? Qual substância? Eita, gente, eu acabei de morrer. Como é a pergunta? Nessa reação química, fala o que foi que houve. Calma aí que eu vou me achar aqui, tá? Estão dizendo que é o eteno. Estão dizendo que é o eteno por quê? Porque tem carbono e hidrogênio, ela disse. Perfeito, é isso mesmo. Se tem carbono, é o orgânico. Aí, o que é que está se sugerindo aqui? Eu olho o composto aqui no reagente, ele tem quantos hidrogênios? 4. Aí, agora vamos lá para o produto. Formou-se um novo composto orgânico, com o mesmo número de carbonos, porém... com mais 2 hidrogênios. Opa, aconteceu o que aí? Uma adição de hidrogênios. Então, para a gente identificar o tipo de reação, você compara o reagente orgânico com o produto orgânico. O produto orgânico é a mesma coisa, é um composto formado de carbono. Por que eu digo que é um produto orgânico? Porque pode aparecer outros produtos e esses não serem orgânicos. Então, a gente tem que ter em mente
que a substância orgânica presente ali naquela reação é aquela que tem carbono. Então, aqui eu tenho um exemplo de reação de adição. Etano não é um combustível? Etano. Butano é. Etano não é um combustível? Ele não serve como combustível? Então, vamos lá. Você está falando do etano aqui? Sim. Não, o etano ele não é necessariamente um combustível. O etano ele é empregado em outras reações químicas, principalmente para a obtenção de eteno, quando a gente faz o contrário dessa reação aqui. O eteno, geralmente, ele é empregado na indústria para o amadurecimento de frutas, de alimentos, enfim, né? Aí eu ouvi alguém que eu não sei quem foi dizendo assim, o etanol é um combustível, né? Porque o etanol é um álcool. Aqui eu tenho... Ele causa um amadurecimento na célula das frutas? O eteno, sim. O eteno é, inclusive, uma substância natural produzida por frutas verdes que facilitam justamente o amadurecimento delas. Então, se produz muitas vezes essas substâncias em laboratório para ter o mesmo efeito, né? Então, se você publicar isso em uma fruta, ela amadurece mais rápido. Sim, mas geralmente se usa nesse mecanismo aí de se borrifar é o carbureto, né? Faz mal? Não é tão bom, mas também não é tão... Ai, que coisa horrível, não. É uma substância química, como todas as substâncias químicas, pode causar algum tipo de prejuízo, né? Então, ó, vamos falar um pouquinho sobre o etanol. Aqui, o etano, que é essa substância, se trata de um hidrocarboneto, né? Por que é um hidrocarboneto? Porque só tem carbono e hidrogênio. O etanol faz parte do grupo dos compostos oxigenados. Porque tem oxigênio. Perfeito. Além de carbono e hidrogênio. Perfeito. Então, a estrutura do etanol seria essa daqui. E aí, obviamente, ele não teria mais apenas um O no final do seu nome, mas a terminação passa a ser OL, porque a gente viu que os nomes dos compostos falam sobre suas características. Um simples oxigênio faz mudar as substâncias completamente? Perfeito, muda tudo. Ela perde totalmente suas características. Por quê? Porque o que indica as propriedades das substâncias é o arranjo dos átomos, a forma como os átomos se organizam. Então, ó, esse et indica que eu tenho 2 carbonos. O etano também tem 2 carbonos, por isso que o et permanece. Esse an se refere ao tipo de ligação. Como tanto o etano como o etanol possuem somente ligações simples, os dois vão ter essa partícula an no seu nome. Já como eu mudei a função, era hidrocarboneto quando não tinha esse oxigênio, uma vez tendo esse oxigênio, passa a ser um composto oxigenado do grupo dos álcoois, então muda a terminação. O O sozinho é terminação característica de hidrocarbonetos. Já se eu tenho uma hidroxila, a terminação característica é OL, porque é a terminação característica dos álcools. Então, etano e etanol são 2 substâncias diferentes. E elas são diferentes apenas por conta da mudança do arranjo de átomos. Agora, aqui embaixo, tem explicando essa reação bem direitinho, certo? Vamos ver o que é que ele diz aí. Ó, primeiro, a molécula de eteno tem uma dupla ligação entre os átomos de carbono. Então, tá aqui essa dupla ligação, né? Aí, cada átomo da molécula de H2 liga-se a um dos carbonos do eteno.
para que isso aconteça, tem que se romper uma dessas ligações aqui, né? Então, quebra-se a ligação. Aí ele diz, ó, tem esse símbolozinho aqui, ó. O símbolo Ni indica que foi usado o níquel como catalisador. E o símbolo delta informa que a reação aconteceu sob aquecimento. O que é o catalisador? Catalisador, como a gente viu lá quando a gente estudou cinética química, é uma substância que a gente adiciona na reação para que a reação aconteça de forma mais rápida, mais intensa. Entendi. Então, eu lembro que a gente trabalhou com, por exemplo, quando você coloca um pedaço de batata na água oxigenada, ou quando você coloca água oxigenada num ferimento, acontece aquele borbulhamento, né? Então, ali você tem a ação de um catalisador. No nosso ferimento, por exemplo, é um catalisador chamado protombina, que faz com que a decomposição da água oxigenada aconteça de forma mais rápida. Então, aqui no caso desta reação, o catalisador dela é o níquel. E ela diz ainda que essa reação acontece sob aquecimento, que é algo que é indicado com esse símbolozinho aqui de delta, né? Então, o níquel aí, ele funciona apenas como um catalisador. Ele nem é reagente, nem é produto da reação, porque ele, no final, ele vai estar intacto. Beleza. Então, dessa reação aparece aí o quê? Com a entrada de átomos de hidrogênio nos carbonos, trocam a ligação dupla por ligações simples, porque é óbvio. Se eu mantivesse a dupla aqui, o meu carbono ficaria fazendo 5 ligações, né? 1, 2, 3, 4, 5. E a gente sabe que o carbono só faz 4 ligações. Então, aqui eu tenho a chamada reação de adição do tipo hidrogenação, que é o que está sendo descrito aqui. E é chamado de hidrogenação catalítica porque acontece na presença de um catalisador, como a gente falou nesse slide aqui. Falta 4 minutos para ela acabar. Não sei se vai dar tempo de explicar o outro. Ok. Mas vamos lembrar apenas da hidrogenação catalítica. Hidrogenação por quê? Porque adiciona hidrogênio. Giovana pediu para tu mandar no grupo, isso aí. Mando sim. Catalítica por quê? Porque geralmente acontece na presença de um catalisador. Aqui estava faltando a setinha. Aqui é um outro exemplo. Se vocês observarem, aqui eu tenho uma substância, aqui eu tenho outra. Aqui eu tenho 3 mais 1, 4 hidrogênios. Aqui eu tenho... Uma ligação dupla, adicionou 2 oxigênios. Um é o oxigênio e o outro ligado ao carbono, né? Isso. Então, você pega o reagente orgânico e observa que houve um aumento no número de hidrogênios quando ele se transformou no produto. Então, aqui é uma hidrogenação. Adição de hidrogênio a um reagente orgânico. Então, de que forma isso acontece? Rompe uma das ligações. Aí, como foi que foi feito aqui? Um dos hidrogênios veio para o oxigênio, não foi? Olha ele bem aqui. Então, um dos hidrogênios foi completar a ligação com o oxigênio. O outro hidrogênio vai completar as ligações do carbono. Ele aparece bem aqui. E acontece, obviamente, uma reestruturação da molécula para que ela fique mais bonitinha, mais harmônica, né? Então, aqui, Bom, Oi. Agora, no final da aula, poderia me explicar, como funciona aquele negócio dos 3 carbonos e o processo que é feito para poder saber a idade das coisas, com o carbono 14? Ali, no caso, Tem 3 tipos de carbono, não lembro qual é assim. Datação por carbono 14, né? É porque assim, deixa eu ver se dá tempo, 2 minutos. É muita coisa para 2 minutos, mas eu vou tentar resumir. Na natureza, nós temos 2 tipos de carbono. É o carbono 12 e o carbono 14. O carbono 12 é o carbono natural, estável, que existe em maior quantidade, enfim. O carbono 14 já é um carbono radioativo,
É um carbono que tem uma massa nuclear maior e ele existe em uma pequeníssima quantidade na natureza. Só que nós, seres vivos, sejam plantas, animais, seja o que for, nós temos na nossa estrutura tanto o carbono 12 quanto o carbono 14. Quando o indivíduo morre, aquele carbono 12 encerra suas atividades. Por quê? Porque é um átomo estável. Ele precisa de vida, digamos assim, para continuar sofrendo suas transformações. Já o carbono 14, não. Mesmo após a morte de um indivíduo, o carbono 14 continua tendo suas atividades. Que atividades são essas? Eles vão se transformando em carbono 12, certo? Então, o carbono 14 vai se transformando em carbono 12. E essa transformação é uma constante, que ela vai acontecendo, por exemplo, a cada tantos anos, tantos átomos de carbono 14 deixam de existir. Daí, a gente consegue perceber por que é possível datar um indivíduo de carbono 14. Por quê? Porque tem uma taxa de carbono. Então, por exemplo, era para ter 10, mas 5 anos depois é para ter 5, por exemplo. Então, ele vai acabando numa taxa gradativa. E assim dá para a gente ir Então, a gente já tem uma quantidade máxima desde o nascimento, é? Isso, perfeito. E tanto que vai ter um momento que vai se acabar e não dá mais para contar, que a taxa só da coisa é isso. Eu vou colocar um videozinho depois para a gente falar um pouco melhor sobre isso, tá? Tchau, tchau, gente. Valeu, um abraço. Tchau, Simone.